Está no ar o Informe Saúde, o programa que cuida da sua saúde com informação. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito relevante, muito importante, e acredito que muitas pessoas têm muitas dúvidas a respeito disso. Então hoje nós vamos receber aqui o Dr. Ricardo Moura, cirurgião vascular, vamos tirar várias dúvidas, vamos conversar bastante a respeito disso, principalmente sobre o avanço dos tratamentos, né? Até pouco tempo atrás, falar em veias era sinônimo de cirurgia, de repouso, de dor, de cortes, e hoje isso mudou bastante, né? Completamente. A gente sabe aí que em torno de 38% dos brasileiros têm algum problema vascular, né? Tem problemas com veias, isso segundo a Sociedade Brasileira de Angiologia. E a gente quer falar a respeito dessas novidades aí, dos tratamentos que hoje estão mais tecnológicos, com menos riscos, né? E tirando um pouco dessa questão do repouso, de tanto tempo, dos riscos da cirurgia, né? Que até há pouco tempo atrás era usado quase 100% dos Praticamente casos. 100%. Né? Era Então, a única alternativa viável para boa parte dos casos. Bom, vamos lá, vamos começar então, e eu queria começar introduzindo esse assunto, né? Então explica para nós um pouco como que acontece o surgimento dessas veias, das varizes. Bom, o que acontece? Toda variz é veia, 100% delas. E aí, pessoal, não, eu não tenho variz, eu tenho veias. Ó, veia todo mundo tem. Se você nascer sem veia, você não vai nascer. Mas às vezes as pessoas entendem varizes como as microvarizes, aqueles vasinhos de rosa a roxo que dão na superfície da pele, incomodam muito do ponto de vista estético, mas eles são microvarizes e eles não geram nenhum tipo de sintoma. O que o pessoal normalmente chama de veias são aqueles vasos mais saltados na pele, mais tortuosos, aquilo são varizes. A diferença de um para o outro é basicamente tamanho, tá? Mas como que isso acontece? As veias, elas têm que ser uma via de mão única. O sangue tem que partir sempre de um ponto e ir sempre para o mesmo ponto. Quando a gente está falando das pernas, o sangue tem que sempre partir do pé e ir em direção ao coração. Por alguns motivos genéticos, a gente tem vários genes que já foram identificados como possíveis causadores do quadro de insuficiência venosa, que até o Trump parece que foi diagnosticado essa semana. Ah, é verdade. Por vários motivos, esse sangue que deveria estar apenas subindo, quando o paciente relaxa a musculatura, esse sangue consegue escorrer de volta para o leito mais distal, ou seja, de volta para a perna, para o pé. Isso aumenta a pressão na veia, já é um problema, afinal de contas a veia é um sistema de pressão praticamente zero, não pode ter pressão. Ela é feita para juntar volume, mas nunca pressão. E aí o que acontece? Ela começa a ser dilatada, ela começa a sofrer uma força mesmo do líquido que está ali, e a parede dela começa a se deteriorar, então ela começa a perder a elasticidade dela, ela começa a ser uma veia menos elástica e mais dilatada. Além disso, o sangue ele tem que circular. Quando o sangue começa a ter problemas para se mover pelo corpo do paciente, as células que estão no nosso sangue elas começam a morrer. Então, com certeza todo mundo aqui já viu, principalmente pacientes mais idosos, com uma mancha escurecida, principalmente em volta do tornozelo, da parte interna aqui na região medial. Aquilo ali se chama dermatite ocre. Tem várias coisas que causam aquilo ali. A inflamação leva à formação de mais melanina, tá? Então você tem pigmento na pele por causa da inflamação, mas você também passa a ter acúmulo de hemociderina. É um extravasamento sanguíneo ali da região. A célula vermelha, ela extravasa de alguma forma, ela morre. A hemoglobina, que é o que deixa o nosso sangue vermelho, ele vaza para o tecido e ela é oxidada, ela sofre uma reação química ali no tecido e se transforma num pigmento chamado hemociderina. E quando chega nesse estágio, é um fator de risco muito importante para o surgimento de ferida. Porque o nosso sangue também tem células de defesa. Essas células de defesa, elas estão cheias de, vamos dizer assim, de armas para matar bactéria, para matar vírus, para matar células de câncer. Quando ela está ali e ela está soltando mediador inflamatório, ela começa a gerar uma cicatrização do tecido que não deveria estar acontecendo, então endurece a parte
embaixo da pele, onde é macinho por causa da gordura, fica fibrosado, endurecido, a circulação ali piora. E isso predispõe de novo ao surgimento de ferida. Então, assim, são vários fatores que levam ao mesmo problema: estase sanguínea, morte celular e dano tecidual. E a panturrilha, ela é uma ferramenta importante aí para essa circulação? Sim, fundamental. O que acontece? O nosso corpo, a circulação sanguínea, se a gente for pensar bem, é contra a gravidade o sangue sair do pé e voltar para o coração. Eu brinco muito com isso. Eu falo que para baixo todo santo ajuda. E para cima, a panturrilha tem que E aí entrar o que acontece? Para que esse sangue continue sempre subindo, as nossas veias, elas têm válvulas. Então, a válvula se abre quando o sangue sobe e tem que fechar quando ele tenta descer. As varizes, você tem principalmente falha desse sistema de válvula. Por quê? A gente não sabe por quê. Assim, existem vários mecanismos que já foram propostos. Mas esse sistema de valvular, ele começa a falhar e aí começa a ocorrer esse represamento do sangue. O sangue começa a voltar para baixo. Onde que a panturrilha entra nisso? A gente não tem só a bomba muscular da panturrilha. Hoje a gente sabe que a gente tem a bomba plantar, ou seja, quando você pisa no chão, aqueles vasos são comprimidos e enviam o sangue para cima. A panturrilha, quando ela se contrai, ela aperta a veia, de forma que ela ejeta o sangue também. E aí, com a ajuda das válvulas, o sangue vai só para uma direção. E coxa também tem esse mesmo mecanismo. Então, é muito comum chegar no consultório, principalmente mulheres mais jovens, que estão ali sedentárias, um pouquinho acima do peso, que tem todos os sintomas de varizes. Só que a hora que você faz o ultrassom, não tem uma variz na perna da paciente. E por que isso acontece? Sedentarismo, falta de força na musculatura. A sua respiração também ajuda, tá? Então, por exemplo, quando a gente enche o peito de ar, o sangue dos membros superiores é puxado para a circulação central. O diafragma aí também vai entrar como uma bomba. Só que na hora que o diafragma abaixa, ele trava o fluxo venoso das pernas. Quando você inspira, aí o diafragma faz um serviço inverso e puxa esse sangue para cima. Esse corpo é muito inteligente, né? Demais. E também é um outro problema. É por isso que às vezes a gente vê pessoas obesas, por isso que elas têm mais varizes. Porque você aumenta a pressão abdominal, dificulta o retorno venoso. Tanto que muitos pacientes obesos, além de ter mais predisposição ao desenvolvimento de varizes, também tem mais predisposição ao desenvolvimento de linfedema, que é uma outra doença, não é o que a gente vai discutir hoje, mas a sua perna incha pelo fato de você estar obeso. Entendeu? Uhum. Então aí, só entrando um pouquinho, o lipedema, ele também tem essa questão do sedentarismo, da obesidade, que também tem que entrar como forma de tratamento, né? Eu falo com os meus pacientes de todas as idades, musculatura não é opcional. Se você está novo, você ainda consegue formar musculatura na atividade física, proteger você de eventos cardiovasculares com exercício aeróbico também. E quando você está idoso, você ter musculatura é a diferença entre você escorregar e continuar em pé e você escorregar e cair. É a diferença entre você eventualmente pegar uma pneumonia e você ter musculatura torácica para você conseguir respirar e vencer aquele problema ali. Só que se você não tem, é tudo. Entendeu? Então musculatura não é opcional. Se você não gosta de fazer atividade física, procura uma que você gosta. Se você não achou, vai fazer sem gostar. Faz sem gostar. Afinal de contas, vocês são adultos e sabem que a gente não faz só o que a gente quer da vida. A gente faz o que tem que fazer, não tem jeito. Doutor Ricardo, eu acredito que muitas mulheres, principalmente, cheguem no consultório com microvasos, com telangiectasias, né? Para fazer o tratamento pensando apenas na estética e na maioria das vezes não tem noção dos problemas que aquilo pode acarretar, né? Pensa apenas na questão visual mesmo. Então, quais são os problemas que esse aparecimento, né, que esse acometimento venoso que está aí formando esses microvasos, o que mais que isso pode causar? Quais os problemas de saúde? Então, quando a gente percebe microvasos na perna, mais de 50% desses pacientes terão alguma variz, ou seja, alguma veia mais grossa, que não está ali evidente, que está
ou participando do problema ou causando o problema por si só. Quando o paciente tem varizes, e isso para pacientes abaixo de 40 anos, que não têm outras comorbidades, varizes podem sim ser tratadas como um fator de risco para trombose. Tá? Esse assunto sempre foi muito debatido, mas sim, são um fator de risco. Então você pode desenvolver uma tromboflebite, e essa tromboflebite, qual que é a diferença? A tromboflebite acontece nos vasos superficiais. É uma trombose de vasos que estão mais próximos à pele. E essa tromboflebite pode sim progredir para uma trombose venosa profunda. Se acomete safena, em boa parte dos casos a gente precisa inclusive começar anticoagulante, como se fosse uma trombose venosa profunda. Lógico que a dose, o tempo de tratamento é diferente, mas você precisa tratar. Então, assim, um dos maiores medos que a gente pega no consultório é justamente de trombose. Tá? Outra questão que também está envolvida é a questão de desenvolvimento de ferida e de fibrose de pele. Tá? As varizes em si já causam muito sintoma. O paciente que está com variz, às vezes chegar não é só vasinho. Você vai conversar com o paciente está com a perna inchada no fim do dia, períodos menstruais são infernais para ela porque a perna começa a doer. Dias quentes são penosos para os pacientes, por quê? Porque no fim do dia você não está aguentando. E varizes doem no momento que eu digo é um pouco sacanagem no paciente. Na hora que você terminou o seu dia, que você vai descansar, começa a dor. Entendeu? E aí sim, eventualmente, pôr a perna para cima ajuda a melhorar o sintoma. Não vai reverter caso, não é tratamento. Pôr a perna para cima não é tratamento. É medida de suporte para sintoma. E assim, se você está precisando disso, na verdade você precisa de tratamento. Entendeu? Então assim, hoje, o paciente que chega no consultório para mim, para tratar microvasos, 100% dos pacientes recebem uma avaliação completa. A gente olha o problema de dentro para fora. Ou seja, eu vou fazer ultrassom para avaliar a safena, para avaliar se não tem outras veias ali, que não necessariamente a safena, que estão provocando o problema. Depois a gente ainda faz a avaliação por cima mesmo, para avaliar a região da perna, avaliar a qualidade da pele. Ou seja, às vezes o paciente chega querendo tratar microvariz, mas a pele está manchada, a pele está muito seca, e pele seca não dá para fazer tratamento bom, porque a pele seca ela não responde bem a nenhum tipo de intervenção. Avalia principalmente como é que eu posso dizer? O aspecto do tecido subcutâneo. É um teste que eu já vi alguns médicos propondo, não acho que seja algo diagnóstico. Às vezes a pessoa pega a parte onde tem mais acúmulo de gordura e aperta, a gordura inflamada, ela dá um aspecto diferente. Então, às vezes você pega o paciente com lipedema, por exemplo. A paciente com lipedema, primeiro você estabiliza o lipedema. Altera a dieta, atividade física, melhora a qualidade da pele. Tem várias outras coisas. Algumas medicações agora estão começando a ser usadas. Organiza a casa primeiro. Exato. Às vezes você tem que passar até ansiolítico. Porque a mulher com lipedema, ela responde com aumento do volume e estresses da vida, entendeu? É uma doença muito interessante de ser estudada. Você estabiliza aquilo ali e depois você vai fazer o tratamento. É uma forma de trabalhar que eu, francamente, vejo muito pouco sendo executado dessa forma. Parece que é só ver o vasinho e pá, meter um esclerosante ali dentro. Até porque você injetar com treino, às vezes você vai conseguir fazer um serviço minimamente decente, mas você não vai tratar o problema. E aí aquilo sim vai voltar, entendeu? Então, nós vamos para um breve intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente está de volta para a gente falar muito mais a respeito dessas questões de veias, vasos, varizes e tudo que isso pode acometer na nossa saúde. A gente já volta. Você já conhece a central de agendamentos do Convênio Mais Saúde? Agendar suas consultas nunca foi tão fácil e rápido. Com apenas um contato, nossa equipe cuida de tudo para você. Solicite sua consulta, exame ou procedimento e os especialistas do Mais Saúde encontrarão o melhor para você, enviando todos os detalhes diretamente. Você receberá a confirmação completa com local, horário e valor. Tudo para sua comodidade. Na hora da consulta, basta apresentar a guia de autorização. Simples, rápido e sem complicações. Convênio Mais Saúde, Central de Agendamentos. Agende, confirme e vá tranquilo. Entre em contato com o Mais Saúde agora mesmo.
Sem tempo para acompanhar todas as notícias? Então o Boletim Informe é para você. Todos os dias, às 18 horas, no Instagram do Informe Centro-Oeste, você acompanha todas as principais notícias do dia de Formiga e região. Não perca tempo procurando informação. Acesse @Informe Centro-Oeste. O Boletim Informe traz tudo o que você precisa saber de forma rápida e objetiva. Então, já sabe, todos os dias, às 18 horas, tem informação completa em 2 minutos. Boletim Informe é para você que não tem tempo a perder. Estamos de volta com o Informe Saúde, programa que cuida da sua saúde com muita informação. E hoje informações muito valiosas a respeito da sua saúde, da saúde vascular, na verdade, né? Então, acho que é uma das partes mais importantes aí, né, do Ricardo. Bom, então, nós já falamos a respeito da questão, né, dos problemas que podem levar às varizes, que não é só uma questão estética, né? Mas eu queria saber agora um pouco a respeito dos tratamentos. Quais são esses tratamentos inovadores? O que mudou, né, de uns anos para cá? O que melhorou aí dentro dos tratamentos vasculares? O grande ganho tecnológico para tratamento de varizes foi o uso de luz, né? Seja laser transdérmico, ou seja, laser que atravessa a sua pele para atingir o vaso e tratar ele, sumir com ele, seja o endolaser, que na verdade é a grande revolução. Porque você imagina, para tratar uma veia safena, até bem pouco, na verdade, atualmente o tratamento que os convênios cobrem ou que é feito no SUS ainda é feito dessa forma. Você abre um corte na virilha, abre um corte nessa altura do joelho aqui, ou às vezes alguns colegas abrem até no tornozelo. Você passa um cabo de aço ou tem um cabo resistente plástico descartável também, amarra a veia no cabo e puxa o cabo. E aí você vai arrancar. O nome bonitinho que a gente usa é stripping de safena, só que strip em inglês é arrancar. Então assim, você arranca a veia e você não tem controle nenhum do processo. Então assim, eventualmente, uma dissecção bem feita, você tentar lavar o trajeto depois com soro gelado, ajuda, mas não é o melhor dos mundos. O que a gente tem hoje é que através de um furinho de agulha, todo mundo deve conhecer isso, que a gente chama de gelco, né, o abocate. Quando você vai tomar um soro por algum motivo, passa funciona a veia, tira a agulha, fica só um tubinho de plástico. A gente posiciona ao longo da perna, já teve procedimento de eu pegar 60 veias, 80 veias, e acredito que isso é até rápido, à medida que você vai ganhando prática. E você vai entrando com a fibra de endolaser ali dentro, depois tem esses vídeos no meu Instagram, é mais fácil de imaginar. Mas o que acontece? Resumindo, você entrega o laser na parede interna da veia, diretamente. Isso faz o que a gente chama de fototermólise seletiva, ou seja, a luz vai quebrar só aquilo que eu quero que ela quebre. E com isso a veia vai fibrosar e vai desaparecer com o tempo. Hoje o tratamento com endolaser, ele não envolve nenhum tipo de repouso, eu não preciso internar meu paciente, o tratamento de endolaser eu não preciso da raquianestesia, que é aquela anestesia que a gente toma nas costas, é extremamente importante para vários outros procedimentos. Eu já tomei raquianestesia, é extremamente desagradável, mas às vezes precisa. É necessário em alguns casos. O paciente não precisa de nenhum corte, então não tem risco de sangramento, quando bem feito, é claro. E o paciente também não precisa ficar usando meia depois. Então, assim, você coloca uma meia no paciente como curativo, por exemplo, mas 48 horas depois eu tiro. E aí o uso de meia ele é muito selecionado. Tem paciente que precisa, tem paciente que não precisa. Envolve menos uso de anti-inflamatório. Eu não preciso parar anticoagulante, porque imagina uma pessoa que tem uma fibrilação, um problema cardíaco. Toma lá Xarelto, que é a rivaroxabana, toma S por algum outro motivo, eu não preciso interromper essas medicações. Por quê? Porque eu não vou dar raquianestesia, eu não vou abrir corte. E a outra grande vantagem é que eu eventualmente nem preciso do hospital. Eu posso fazer em consultório, dentro de todas as normativas técnicas adequadas, com toda a segurança e conforto para o paciente. Então é um procedimento hoje menos doloroso também. Extremamente confortável.
Muito confortável. Porque eu acho já que tive esse... pacientes que fizeram espuma comigo alguns anos atrás. O que é espuma? É um medicamento em forma líquida que você faz um preparo ali imediato. Ele vai virar uma espuma mesmo, parecendo uma espuma de detergente. E você injeta na veia para que ele faça um dano dentro da veia e a veia seja obrigada a se cicatrizar. Quando ela cicatriza, ela vira um cordãozinho fibroso e não passa sangue mais ali. Já tive pacientes que fizeram espuma comigo alguns anos atrás, porque a técnica que eu uso atualmente, que chama ATA, ablação térmica total assistida, essa técnica ela existe desde 2022, ou seja, ela é extremamente nova. A espuma já é um negócio que vem bem mais tempo. E eu usava muito espuma para tratar safena, principalmente pacientes que não queriam operar. Só que em 2022 veio um estudo confirmando que se hoje eu pegar 100 pacientes e tratar a safena desses 100 pacientes com espuma, daqui 3 anos, 98 pacientes que eu tratei vão estar com a safena de volta com problema. Então, hoje, você tem um endolaser que cobre essa lacuna que é a do conforto, que é a da rapidez no pós-operatório, que é o paciente que faz o procedimento e 2 horas depois está trabalhando, normalmente. Ao mesmo tempo que cobre essa questão que a cirurgia traz da dor pós-operatória, necessidade de repouso, necessidade de uso de meia e os riscos que envolvem o endolaser são muito menores também. Por quê? Você não tem corte, você não tem avulsão. O que é avulsionar? É você arrancar alguma coisa. Você não arranca a veia do paciente, você não sai puxando as coisas. Você está vendo o tempo todo no ultrassom o que você está vendo, você sabe a posição da agulha, você sabe a posição da ponta do endolaser, você consegue ver se está funcionando ou não. Porque como é que eu sei que o laser está sendo entregue lá dentro da perna do paciente? Pelo ultrassom eu consigo ver. Então ele é todo guiado, né? Todo guiado. Então eu consigo ver o que está acontecendo, como que está funcionando e eu não tenho... as complicações são infinitamente menos frequentes. E o procedimento todo anestesiado de forma local? Tudo anestesia local com sedação. Hoje, no meu consultório, eu consigo levar anestesista. Então, assim, eventualmente um paciente mais ansioso, que vai precisar de uma sedação um pouco mais pesadinha, vamos dizer assim, eu consigo levar o anestesista e ele faz a sedação venosa ali, o paciente dorme, faz tudo com conforto. Com tranquilidade. À tarde está em casa. Porque eu acho que essa era uma questão que acabava limitando muito. Muitas pessoas fugiam do tratamento já pensando na dor, né? Nossa, é muito dolorido. Fulano fez e falou que doeu demais. Então, acho que essa evolução ela é muito válida, né? Com porque certeza. melhora muito essa... Outra evolução também é a nossa integração cada vez maior com a dermatologia. Porque, querendo ou não, o tratamento de vasos, tratamento de varizes, microvarizes, ele é feito na pele. E eu tenho que entender minimamente de pele. Bom, se eu não quero entender para fazer bem feito, eu tenho que entender pelo menos para não fazer besteira. Eu gosto muito de estudar e de tentar mudar a minha rotina. Sempre que tem uma coisa nova que vai proteger, que vai melhorar a reação da pele, eu busco essa inovação. Então, assim, às vezes uma veinha que, não, nós vamos fazer laser, nós vamos fazer aplicação, às vezes realmente é melhor você, com anestesia local, ir lá e tirar um pedacinho dela, para ela desaparecer de vez. Doutor Ricardo, e a respeito das telangiectasias, principalmente aquelas que aparecem no rosto, em outras regiões do corpo, além, né, das pernas, tem como fazer o tratamento delas também, esse endolaser, ou tem algum laser específico? O laser transdérmico, até nos meus destaques, tem um nariz lá que é o nariz do meu pai. Eu tratei o nariz dele todinho, tirei esses vasinhos com laser. Injetar no nariz, jamais. Injetar em queixo já é complicado, né? Pelo menos na parte vascular, eu sei que faz preenchimento e tudo, mas não pegue veia ali naquela região, porque você pode ter complicações graves. Recentemente a Anitta tratou uma veia na testa, aquela a gente sempre prefere tratar com endolaser, porque aí você tem uma ação totalmente local. E aí o que é interessante, é aquela veia que às vezes uma amiga sua vai tirar uma foto, aí ela fala assim, pera, deixa eu mudar de lado. É porque quando eu sorri, aparece a veia. Essa veia a gente consegue tratar também com endolaser. Eu já vi um médico americano injetando espuma nessa veia. Eu não faço isso nem por decreto. Na verdade, tratamentos em volta do olho, você tem comunicações das veias
as veias orbiculares, desculpa, elas comunicam com a sua veia oftálmica, que é a veia que drena a sua retina. Se você tiver uma trombose nessa veia, você vai ficar cego. Então, injetar nessa região é extremamente complicado. Eu sei que dermatologia faz, o pessoal da estética faz, mas assim, vascular morre de medo. Vascular morre de medo de fazer isso. Só que tem outros lugares que a gente consegue tratar também. Exemplo, mão. Veia de mão, eu tenho algumas pacientes que falam assim, doutor, e essas veias enormes aqui? A gente consegue tratar ou com endolaser, ou agora já tem protocolos para você usar espuma na mão para diminuir, se não para fechar, pelo menos para diminuir o tamanho daquela veia. E isso não vai interferir em nada na saúde daquela região? Na saúde, não. Lógico, de novo, você vai escolher bem as veias. Você evita veia cefálica, evita veia basílica, mas dá para você tratar. Veia de pé, que o pessoal tinha muito medo, dá para tratar também. Tem algumas pessoas, principalmente paciente de pele muito branca, às vezes aparecem umas bolinhas vermelhinhas, você já viu? É que chama névoa rubi. Que é facinho de tratar, você vai disparando um laser ali em cima e vai desaparecendo. Entendeu? E de novo, é por isso que é tão importante hoje o vascular saber alguma coisa de dermatologia. Porque senão você vai acabar prejudicando o seu paciente. De uma forma geral, né, a gente precisa ter um pouquinho de conhecimento de tudo na região que a gente vai tratar, né? Exato. Até pra gente entender até onde ir e aquilo que não, aqui não dá, isso aqui não, né, não tem como fazer. Doutor Ricardo, e quem são os pacientes que podem e os pacientes que não podem passar por esse procedimento? Basicamente, a única contraindicação mais prática, por assim dizer, que pode acometer todo mundo, é bronzeamento de pele. Tá? Pele bronzeada, é bom você esperar uns 15, 20 dias, porque senão ou você gera um aumento da produção de melanina, que é o que dá cor pra gente, e isso acaba gerando uma mancha, ou você faz uma mancha que é ainda pior, que é a mancha hipocrônica, ou seja, você destrói a melanina. E aí a mancha mais clara que a pele, ela aparece muito mais e ela é mais difícil de tratar. Então, pele bronzeada, para todo mundo tem que evitar. É lógico, pacientes que estão com doenças em estabilização, diabetes grave, paciente com hipertensão grave, pacientes que estão muito obesos e não tem nenhuma urgência ali. Exemplo, o paciente está obeso, mas tem uma ferida, você não tem opção, você vai ter que tratar a veia. Agora, o paciente está obeso, vai emagrecer. Mas por que tem uma coisa a ver com a outra? O tratamento ele tem menos riscos quando o paciente está no peso adequado e ele é mais efetivo. O paciente obeso, a veia responde pior. Às vezes você faz endolaser, depois a veia é como se não tivesse feito nada. Ou você tem que aumentar muita energia para funcionar. Ou então você faz espuma, a espuma não fecha a veia. Por quê? A pressão na veia é tão grande que ela consegue lavar aquele remédio ali e não fazer efeito nenhum. Como se não tivesse feito nada. E assim, eu falo muito em tratamento em consultório, mas gente, tratamento em consultório não quer dizer tratamento sem avaliação médica adequada. Então vamos com uma paciente que vai operar comigo. Ela tem 72 anos. Vamos botar assim, uma idade que todo mundo já fala, mas peraí, vai operar? Idade não contraindica cuidado. Operei uma de 79 recentemente, já fiz paciente no consultório de 81. Só que são pacientes de 81 anos que não tomam um remédio. E aí? E a preparação? Médico, clínico, avaliação completa, eletrocardiograma. Já peguei paciente que aparentemente não tinha nada, manda pro cardiologista, tá com arritmia. Melhor descobrir na mesa do cardiologista do que na minha, né? Que eu não vou saber resolver uma arritmia. Você consegue tratar na urgência, mas eu não quero que vire urgência. Então, se você vai fazer um procedimento de consultório, se o médico falou não precisa de exame, levanta e vai embora. Porque ele não está preocupado com a sua saúde. É uma coisa que eu falo recorrentemente com os meus pacientes, com as minhas secretárias. Eu não sou médico de perna, eu sou médico de gente. Eu consigo te ajudar melhor na perna, porque é uma especialidade. Mas o paciente às vezes chega lá, tem vasinho na perna e tudo, mas tem uma expectativa muito irreal do que pode acontecer. Às vezes uma paciente muito idosa, que a perna é igual a tinha 20 anos de idade. Não tem jeito. Então assim, as contraindicações e gravidez também, é óbvio, né? E paciente amamentando é bom evitar, porque existe toda uma questão hormonal que favorece o aparecimento de mancha pós-tratamento. Então, se a mulher está amamentando, outra preocupação que eu tenho da paciente amamentando é se ela tiver uma complicação. Quem vai amamentar o filho dela? Entendeu? Esse olhar
mais atento, né, mais preocupado, eu acho que isso é muito importante, porque é o que você falou, a gente está cuidando de gente, Exato. né? Então é promover saúde mesmo E as pessoas não têm só médico para ir, né? Ela tem que trabalhar, ela tem que ir na casa dos parentes, ela tem que fazer compra. Então, às vezes, você vai fazer um tratamento do paciente e fala assim, não, vamos fazer por sessão. Pior coisa que tem, gente. O paciente não sabe quanto tempo o tratamento vai durar, o paciente não sabe o que esperar do tratamento, o paciente não sabe quanto ele vai gastar, o médico sempre vai vir com alguma coisa assim, não, hoje a gente vai fazer espuma, então hoje é mais caro a sessão, não, hoje a gente vai fazer laser. Não é isso. Hoje o tratamento de varizes feito de forma moderna envolve um planejamento. Então olha, o Arielle, você está aqui no meu consultório, você tem uma veia aqui na panturrilha que está alimentando esses vasinhos aqui, que sobe pela sua coxa e alimenta os vasinhos na coxa. A primeira coisa que nós vamos fazer é tratar essa veia com espuma. Na coxa eu vou fazer bastante laser, mas eu não vou mexer nos seus vasinhos por enquanto. Dali 30 dias a gente vai fazer outra coisa, dali 60 dias, e outra coisa que é muito comum, às vezes o paciente fala assim, nossa, mas a minha perna é igual a da minha amiga e ela não precisou de tanta coisa. Gente, a sua perna esquerda é diferente da direita. Como é que a sua perna vai ser igual a de outra pessoa? Entendeu? Às vezes assim, pode ter o mesmo aspecto, o mesmo tom de pele, mas existem vários fatores da fisiologia, do funcionamento do corpo daquela pessoa que fazem dela única, né? Não é um clone. Então, assim, é muito complicado, às vezes, o paciente pegar e fazer uma comparação direta com o caso de outra pessoa. Entendeu? A gente vê muito isso, né? Fulano teve um resultado assim e o meu não foi daquele jeito. Isso existe muito gente, mesmo. Pra tudo que é... Tem pessoa que vai tomar um antipertensivo e a pressão vai lá embaixo. Tem outra pessoa que pode tomar 1 quilo do bendito antipertensivo, que a pressão não muda. Então, assim, a fisiologia varia. Né? E assim, uma coisa que eu gosto de ressaltar bem com os pacientes é o critério de tratamento. O que nós vamos tratar na sua perna? Nós vamos sair tirando todos os vasinhos? É impossível. Então o que a gente trata? Se você vai em literatura internacional, recomenda-se que vasos, veias, microvarizes que estejam visíveis na perna da paciente a 2 metros de distância, numa sala iluminada, vale a pena tratar. Menos que isso, das duas, uma não vai fazer diferença estética nenhuma, você vai tirar o vasinho e a perna vai continuar com o mesmo aspecto, ou pior, você pode fazer uma complicação na paciente. Aí a complicação aparece. O processo todo tem que ser muito bem planejado e programado. Muito planejado e muito conversado. E previsto, né? Exato. Tem que ter previsibilidade daquilo que pode acontecer. E acessibilidade ao médico, porque a gente tem muito médico que trabalha em 2, 3 cidades. Olha, eu sei que é a realidade de muito colega, eu não estou criticando. Eu, Ricardo, não consegui trabalhar dessa forma. Eu já atendi Formiga, Piauí e Divinópolis. Aí depois eu fiquei só com Formiga e Piauí. Aí eu falei, não dá. Porque você não consegue estabelecer relacionamento com o paciente. E assim, a confiança está na acessibilidade que o médico te oferece. Então, o médico... Exemplo, o paciente que está em tratamento comigo tem meu telefone pessoal. Nós estamos aqui tem um tempão conversando, você não viu meu celular tocar. Por quê? Às vezes o paciente, só de ter o seu telefone, já tá se sente mais seguro. Com certeza. Entendeu? Então, assim, às vezes é ruim, porque o paciente às vezes deixa de te ligar para uma coisa que você podia resolver numa mensagem de WhatsApp. Fala, não, põe a perna para cima, ou põe uma compressa aquecida. Mas é tudo. Não é só fazer, não é só atender. Entendeu? Hoje, eu vejo medicina basicamente como uma ciência de relacionamento. Você tem que entender a realidade daquela pessoa, entendeu? E você propor coisas que são práticas para ela. Eu tenho paciente que mora nos Estados Unidos, tem paciente que mora no Canadá, tem paciente que mora na Inglaterra. Elas vêm para fazer tratamento quando vêm visitar familiares e tudo, mas é sempre algo realista. Eu falo, olha, eu não vou conseguir deixar sua perna do jeito que ela poderia ficar se você ficasse 6 meses, mas eu consigo melhorar esse aspecto. Ótimo, estamos bem entendidos, entendeu? Pronto. Bom, nós vamos para mais um intervalo comercial e daqui a pouquinho nós estamos de volta e vamos entender aí alguns mitos e verdades a respeito dessa saúde vascular e vamos também ouvir os nossos telespectadores, quais as dúvidas eles têm para o Dr. Ricardo responder para nós. Certo. Daqui a pouquinho a gente volta.
Cliente Mais Saúde. Agora você pode pagar suas consultas com o saldo do FGTS. Isso mesmo, use o FGTS para suas consultas na rede Mais Saúde. Basta solicitar sua consulta. A equipe Mais Saúde agenda tudo para você. Simples, rápido e sem gastar seu dinheiro. Consulta confirmada. Vá ao local agendado com sua guia de autorização. Mais Saúde, pagamento via FGTS. Fácil, prático e pensado para você. Agende sua consulta agora mesmo. Se você gosta de ficar bem informado e quer sempre a notícia em primeira mão, então o portal Informe Centro-Oeste é para você. Notícias a tempo e hora com fatos de Formiga e região, com texto objetivo e com qualidade, além da transmissão diária do jornal Informe Notícias. Faça como milhares de pessoas. Acesse informecentroeste.com.br e deixe para trás o seu velho jeito de acessar notícias. Informe Centro-Oeste. Informação rápida, objetiva e de confiança. Estamos de volta com o Informe Saúde. Então agora vamos ver alguns mitos e verdades, né? Vamos desmistificar um pouco aí das coisas. Varizes é só um problema estético? Não, mito ou verdade? definitivamente não. É mito. É um problema de saúde. E usar saltos causa varize? Não, não precisa deixar de usar salto. Não precisa. Eventualmente, a mulher que está usando salto, ela muda a forma de pisar. E aí isso pode levar a dor na panturrilha. Mas não é dor de variz. Subir escada não aumenta variz. Carregar peso não aumenta variz. Fazer academia não aumenta variz. Variz é genética. E sedentarismo, obesidade, são as principais causas de piora. Trabalhar muito tempo sentado ou muito tempo em pé causa varizes? Não causa. Pode piorar o quadro e piorar sintoma. Mas a gente chama de ortostatismo estático. Você ficar em posição ereta, sentado ou em pé, parado. Isso piora, mas não causa. A causa é genética. Uhum. E a anestesia, né? Ela é apenas injetável ou tem algum outro tipo de sedação? A gente tem sedação. Hoje no consultório eu trabalho praticamente 100% dos pacientes com sedação consciente. É um dispositivo que você coloca numa máscara na paciente e é ofertado ali dentro daquela máscara um gás chamado óxido nitroso. O óxido nitroso, a gente está respirando ele aqui agora, ele é parte da nossa atmosfera, só que numa concentração bem mais baixa. Mas por que isso é importante saber? Porque não tem como você ter alergia a ele, entendeu? A pessoa que tem alergia ao óxido nitroso, ela já não vive mais entre nós, entendeu? Então é super seguro, o paciente... A gente coloca monitorização, né, para saber como é que o paciente está. E à medida que a gente vai... Tem um método de você fazer isso também. Então, você vai aumentando devagarzinho a concentração. Eu vou te dizer que hoje em dia, mais de 90% dos meus pacientes dormem durante o procedimento. Ou então percebem a dor como algo extremamente confortável. Ou não desconfortável. Percebe o que está acontecendo. O que eu gosto de ressaltar com todos os pacientes é que tem como você sentir dor zero, incômodo zero. Isso chega a ser quase que infantil. Não existe isso. O desconforto da sua vida vai ser proporcional à mudança que você está buscando nela. Né? Isso para tudo. Né? Você vai ter que fazer mais exercício físico, caso você queira perder mais peso, ou ganhar mais massa. Você vai ter que gastar mais dinheiro se você quiser comprar um carro melhor. Então tudo isso, a lógica serve para tudo. Mas que é confortável, que é uma coisa que vai interferir pouco na rotina do paciente, isso eu posso te afirmar. Doutor Ricardo, eu queria que você deixasse alguma dica aí para nós, alguma dica que você considere bem valiosa mesmo, relacionado, né, a tudo que a gente já falou até agora, tanto na prevenção quanto nos meios de tratamento, algo que sirva, né, para todas as pessoas. Atividade física não é opcional. Não é opcional. Vai ter que fazer. Musculatura todo mundo precisa. Hidratação, água, não é opcional. E eu sou uma pessoa que as minhas secretárias têm que ficar me vigiando. Porque às vezes na correria eu esqueço de tomar água. E a última coisa, se você já está com um problema,
procure qualidade de atendimento. Médicos qualificados, que tenham certificação de especialista, tem um númerozinho chamado RQE, e que vão tratar o seu problema de forma mais ampla, não simplesmente tratar a sua perna. Você não é um par de perna com veio, você é uma pessoa inteira e merece cuidado. Doutor Ricardo, eu acho que resumindo tudo que a gente falou aqui hoje, né, a respeito dos riscos, dos tratamentos, eu acho muito importante ressaltar isso que você deixou agora, que é das pessoas buscarem melhor os profissionais, conhecerem melhor os profissionais, terem esse acesso, né, ao profissional que vai cuidar dela, tirar dúvidas. Eu falo muito sobre questionar, precisa conhecer, para ter segurança. Vai muito além do valor, né? Então, sim, eu acho que prevenir ainda é o melhor remédio, né? Sobre atividade física, sobre, né, não ser sedentário, cuidar na questão da obesidade e começar esse tratamento o quanto antes, né? Sim. Não deixando chegar lá no final da linha para depois querer começar tudo. Doutor Ricardo, eu quero te agradecer muito pela sua presença aqui hoje. Gostei muito. Fantástico o nosso papo. Volte sempre. Com certeza. Estamos de portas abertas. Em breve a gente volta aqui para falar só de lipedema. Vamos falar sobre lipedema, eu acho que é um assunto muito atual e muito importante também. A gente vai conversar mais sobre isso. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Bom, ficamos por aqui hoje com o Informe Saúde e eu agradeço muito a presença de todos vocês e até o próximo programa.